Lição 3. O Pai envia o Filho. Lição 3. O Pai envia o Filho. Nesse primeiro trimestre de 2025, a Santíssima Trindade. Vamos para a lição 3. Nós estamos em janeiro de 2026 e vamos estudar essa revista maravilhosa. A Santíssima Trindade, lição 3. O Pai enviou o Filho. Texto áureo. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito para o mundo para que vivamos nele. 1 João 4 e 19. Qual é o texto áureo da Bíblia? Todo cristão deveria saber o texto áureo da Bíblia, que é João 3 e 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia. Todo cristão deveria saber o texto áureo da Bíblia. Verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai, em perfeita unidade da Trindade, no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Lembrando que Pai, Filho e Espírito Santo é no sentido humano. No sentido divino, é Elohim, a palavra e o Espírito. Então, Jesus é Filho de Deus da parte humanitária, da parte da humanidade. Jesus nasceu de Maria, então ele é Filho de Deus. E antes de existir Maria, antes de existir o mundo, lá na eternidade, Jesus nunca foi criado por Deus. Ele não é criatura, ele é criador. Então é um erro dizer que Jesus, antes da criação da terra, era filho de Deus. Não. Se é filho, foi gerado, foi criado. E Jesus é incriado, é criador. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito sem ele se fez, como diz Colossenses. Na criação do Gênesis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Elohim, a palavra e o Espírito, os três fizeram parte da criação. Então, quando fala Jesus, Filho de Deus, é do sentido humano, de Maria, natureza humana. Eu sempre falo, quem morreu na cruz não foi Cristo, foi Jesus. Porque a natureza de Cristo é divina, a natureza de Jesus é humana. Qual a natureza que morreu na cruz? A divina ou a humana? A humana. Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E eu te pergunto, quem é o espírito de Jesus? Cristo. Na cruz, Jesus libera Cristo. Então, quem morreu na cruz foi Jesus, não Cristo, não a natureza divina. Tá bom, pessoal? Vamos para a introdução. No plano eterno da redenção, o Pai que envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade revela as Escrituras que Deus ama o Pai e afirma a unidade da missão da Santíssima Trindade. Está aqui na introdução. Vocês viram aí, pessoal? A Trindade no céu sempre existiu, que nós conheçamos como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Trindade não tem primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade. Muitos dizem, o Espírito Santo é a terceira, Jesus é a segunda pessoa. No céu não é assim. Os três têm o mesmo patamar. Aí, humanamente, a nossa mente, que é tão pequena, finita, entende que é 1, 2, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. São três pessoas, sim, mas não assim em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Não. O Espírito Santo não foi criado por Deus. Jesus não foi criado por Deus. Os três sempre habitaram na eternidade.
O envio do Filho e o amor do Pai. O amor incondicional do Pai. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Filho unigênito. A palavra unigênito é único do tipo, único da espécie. Lembrando que Cristo, antes da criação da terra, não foi criado por Deus. Ele é criador e não foi feito criatura. A maior demonstração do amor de Deus, o Verbo. Olha só, em João capítulo 1, versículo 1. Deixa eu abrir aqui para vocês. Abra aí, João 1 e 1. Vamos entender esse mistério aqui muito profundo. O Verbo encarnado. João 1 e 1. Pega a sua Bíblia e abre aqui comigo. Leia bem aqui no meu dedo, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. A palavra verbo do grego é logos. E para os gregos, logo é um ser eterno. Então aqui, ó, na nossa tradução, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na tradução original grego, no princípio era logos, logos estava com Deus e logos era Deus. Quem é esse logo? Os gregos entendiam que o logos, o Verbo, é um ser eterno. Então, vamos traduzir. No princípio era o ser eterno. O ser eterno estava com Deus e o ser eterno era Deus. Então, aqui está falando de Jesus e Deus. Jesus na natureza humana. Nós estamos falando a palavra ou Cristo. Tá bom, pessoal? Quando fala Filho de Deus, é da humanidade. Porque Jesus nunca foi filho de Deus no céu, porque ele é incriado. Tem muita gente que pensa que Deus criou Jesus e criou o Espírito Santo. Não, jamais. Há umas mentalidades absurdas que diz que é Deus e o Espírito Santo que geraram Jesus Cristo. Heresia. Tá vendo aí? A iniciativa soberana de Deus, desde a eternidade, desde a queda do Éden, Deus traçou um plano da redenção. Aqui é que eu vou pegar no pé. Tem muita gente que acha que Adão pegou Deus de surpresa. Eita, será que Adão pegou Deus de surpresa na hora que caiu? Deus não sabia? É isso que a Bíblia fala? Adão não pegou Deus de surpresa. Deus que pegou Adão de surpresa. Porque Deus sabia, eu vou criar o homem, ele vai cair, ele vai falhar. Eu vou levantar o homem através do meu Filho Jesus Cristo. E ele vai morrer na cruz. Deus traçou um plano para a humanidade. Paulo diz, Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, a Trindade se reuniu e falou, vamos criar o homem? Vamos. Mas ele vai cair. Aí um de nós vai descer para morrer. Pode ser você, palavra, que é Cristo, Jesus. Aí depois eu envio o Espírito. Entendeu, pessoal? Deus traçou um plano para a humanidade. Então Adão não pegou Deus de surpresa. Tem gente que diz, Deus se arrependeu de haver feito Adão, o homem. Não. No original hebraico, a Bíblia foi escrita em duas línguas, a hebraica e a grega. No hebraico, a palavra arrepender, em Gênesis lá 6, que Deus se arrependeu de haver feito o homem, não é esse arrependimento nosso. Quem se arrepende é menino, é criança, é homem. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, por que Gênesis 6 está falando arrependimento? Ali é uma tradução mal colocada. A expressão correta é, ele pesou-lhe no coração, ele entristeceu. Esse é o original. Entendeu, pessoal? Então, Adão não pegou Deus de surpresa. O envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja criada por meio do verbo enviar,
a ideia de um presente glorioso de Deus em seu amor soberano. Então a decisão da palavra descer, que foi dado o nome de Jesus, foi a Trindade. Os três se reuniram e falaram assim: quem vai descer na cruz, quem vai descer no dia do Pentecoste? Entendeu, pessoal? Deus desceu no tabernáculo, Jesus desceu na crucificação e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. É o que está aqui na revista, é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala: Deus desceu para falar com Moisés no tabernáculo, face a face, no Monte Sinai. Olha só, Deus desceu no Monte Sinai. Jesus desceu no Monte das Oliveiras, lá na manjedoura. E o Espírito desceu no Pentecoste. Vamos lá, próximo aqui. O Filho e a plenitude dos tempos, a preparação histórica religiosa. O envio de Cristo não foi plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprindo a plenitude dos tempos. A Bíblia já previa a vinda de Cristo antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar a humanidade, antes de Deus criar até mesmo Adão. Deus falou: eu vou criar Adão, mas o homem é fraco, ele vai cair. Eu vou traçar um plano de salvação. Tem até um mapa, né? O plano de Deus através dos séculos. Eu vou criar a terra, vou criar o homem vai falhar. Eu envio Jesus Cristo, eu envio Moisés, eu envio a lei. Deus traçou simplesmente um plano para a humanidade. Deus já sabe quando é a sua volta, o julgamento final, quem vai ser salvo, quem não vai. Não é predestinação, é livre-arbítrio. Porém, ele sabe, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Deus olhou assim, Adão caiu. Eu já sabia. Vai lá a palavra, descer. Vira um filho chamado Jesus. Aí a palavra, sim, vou descer. Depois, Espírito. Você desce lá no Pentecoste e batiza eles com o Espírito Santo. Lembrando que a Trindade tem 3 símbolos. É o que a Bíblia fala. Eu vou explicar para vocês agora os 3 símbolos da Trindade. Olha só. Biblicamente, Deus se reuniu com a Trindade e falou: eu preciso de um animal para me representar lá na terra. O Pai, Deus, Elohim. Eu vou pegar a águia para me simbolizar. A águia é o símbolo de Deus. Aí Jesus, então eu pego o símbolo do cordeiro, porque eu vou morrer lá e vai representar o cordeiro. E o Espírito, eu desço em forma de uma pomba. Então os 3 seres animais que representam a Trindade é a águia, o cordeiro e a pomba. A águia é Deus, o cordeiro é Jesus Cristo, a pomba é o Espírito Santo. Tá bom, pessoal? O filho nascido sobre a lei. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sobre a lei. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu a nossa natureza humana, a natureza de Jesus nascido de mulher. É por isso que em Hebreus fala que ele é menor que os anjos, por causa da paixão da sua morte. Porque Jesus se fez homem, estava sujeito a morrer. E se ele está sujeito a morrer, ele está inferior aos anjos. Então, o menor do reino dos céus é Jesus Cristo, porque os anjos não fizeram parte não quiseram nascer, não foi eles escolhidos para nascer, de homem para morrer. Quem decidiu nascer de homem para morrer foi Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o menor do reino do céu é Jesus Cristo, por causa da morte, e os anjos não morrem. Aí quando Jesus olha para João e falou assim: o menor, João Batista, tu és o maior profeta do planeta.
porém o menor do reino dos céus, que sou eu, é maior que você. Tem muita gente que não entende essa passagem quando Jesus diz: João, o menor no reino do céu é maior que você. O menor no reino do céu era ele, porque ele se fez homem e o homem está sujeito à morte. E como no céu ninguém morre, então Jesus é menor. João, o menor do reino dos céus é eu, sou maior que você. Você é o maior profeta, maior que Moisés, maior que tudo. Por que João Batista era o maior profeta? Porque anunciou a vinda do diamante, do ouro de Deus, Jesus Cristo. Moisés trouxe a lei, fez milagre, grande profeta. Mas João Batista é maior porque anunciou a salvação e a vinda do Filho de Deus. Só isso. Aí Jesus, tu és o maior profeta, João Batista. Mas eu sou maior que você, porque o menor do reino dos céus é maior que você. João Batista não fez nenhum paralítico andar, nenhum cego enxergar, nem morto ressuscitar. Nenhuma doença João Batista curou. E Jesus chamou ele de maior profeta do mundo. Tá vendo, pessoal? Grande não é o que cura, grande é o que fala a verdade. João Batista, que diz a Bíblia, falava a verdade. Adoção de filho. A obra do filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição dos filhos adotivos. Cristo é o único filho de Deus por natureza. Tá vendo, pessoal? Quando falamos filho, é da terra, da natureza humana. Cristo tinha duas naturezas, a humana e a divina. Na humana, ele morreu. Na natureza divina, não morreu. Na natureza humana, ele teve pai, que é Deus Criador, através de Maria. Mas na natureza divina, ele não teve pai. Tem pregador que se engana. Não, na natureza divina, ele teve pai. Não. Antes da criação da terra, Jesus não teve pai. Os três são criadores. Se você dizer que Jesus é filho de Deus antes da criação do mundo, isso é uma heresia. Jesus é criador, não é criatura. Ele foi feito por Deus. Não. A Trindade no plano da salvação, vontade do Pai realiza pelo Filho. O Filho envia ao mundo para se cumprir a vontade do Pai. A Trindade se reuniu no céu e diz: um de nós vai descer para morrer no Calvário. Aí a palavra, pode ser eu. Um de nós temos que descer no Pentecoste para encher esse povo do Espírito, a minha igreja, futuramente. Aí o Espírito, eu desço. Eu, Pai, tá bom, então eu acompanho a ida de vocês na terra. Entendeu? Pai no sentido humano, sentido divino lá, um não olha para o outro, é o pai, ou filho, ou pai e filho. Antes da criação da terra, dos céus, olha só, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Primeiro Deus criou o céu e depois a terra. Deus prioriza mais o espiritual do que o material. No princípio Deus criou os céus e depois a terra. Então, quando Deus criou tudo, menos a Trindade não é criação de Deus. Sempre são subsistentes. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas é a união de três pessoas distintas em uma só divindade. Os três são criadores, os três são eternos, os três são imortais, os três são criadores. Nenhum é criatura. Ah, Deus criou Jesus e criou o Espírito. Não. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina a Escritura. A mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Então, quando a Trindade estava se reunida,
um de nós vai descer. A palavra, que é o Messias, que é Cristo, eu desço. Tá bom. Então, o teu nome lá na terra de humano vai ser Jesus. Você vai morrer, depois se ressuscita e volta para cá. E o Espírito Santo desce, enche a igreja, e depois ele volta. Assim é a história verdadeira. A aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo é o Consolador de verdade, foi enviado pelo Pai. Jesus disse que o Espírito vem convencer. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito. Porque estava tudo combinado na eternidade. Como eu falei, a Trindade se reuniu e disse, um de nós vai descer para morrer no Calvário, e um de nós vai descer no Pentecoste. Já estava tudo decidido. Então o Pai recomendou o Filho recomendou o Espírito Santo. Lembrando que Pai, Filho e Espírito Santo é humanamente falando. Antes de Deus criar a Terra, o planeta, o universo, não era Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca existiu isso aí. Era Elohim, a palavra e o Espírito. Entendeu, pessoal? Conclusão. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho em certo tempo para redimir os pecadores. O Filho, a obediência plena, realizou a redenção. O Espírito, isso aqui eu sempre falo, Deus salva o pecador. Jesus justifica o pecador. E o Espírito Santo regenera. Deus projetou a salvação. Jesus realizou a salvação. E o Espírito convida, guia, chama para a salvação. Tá bom, pessoal? Essa é a lição 3. Se você quer aprender a palavra de Deus, se inscreva no canal. Compartilhe essa aula nos teus grupos para mais pessoas passar a conhecer. E se você quiser fazer curso de teologia, eu tenho um aqui, me chama no WhatsApp. Mostra aqui. Olha aí, curso de teologia, tem diploma, carteirinha, olha lá, curso, mestrado. Quem quiser, 20 livros é o básico. 20 livros é o básico, aqui é o básico. Aí mais 20 é o bacharel. O bacharel é 40 livros. Aí, teologia, doutrina de Deus, antropologia, diploma, carteirinha, histórico. Quem quiser fazer o curso de teologia, me chama no WhatsApp.